O fetiche pelas listas é algo comum no comportamento humano, provavelmente desde sempre. Elencar qualquer coisa em ordem remonta à tradição oral pré-escrita e segue forte nos dias de hoje. Do índex da Inquisição medieval ao cânone ocidental do crítico Harold Bloom, as listas são inevitavelmente acompanhadas por polêmicas, tanto por o que elas contêm, quanto pelas suas omissões. Estas últimas podem formar uma espécie de antilista. Para não fugir a essa tradição, o New York Times resolveu convocar vários autores e pensadores para elaborar sua lista de melhores livros do século XXI. Detalhe: não atingimos ainda nem o primeiro quarto deste século. Como matéria-prima do O Estilo da Letra é a polêmica, vamos meter o bedelho nesse espinhoso tema com o objetivo explícito de botar lenha na fogueira numa edição Pod Pocket. Bom, André, então alguns dos componentes dessa polêmica lista do New York Times, incluem Marilyn Robinson, Gilead, Não Me Abandone Jamais, de Kazuo Ishiguro, W.G. Sebald, com Austerlitz, The Underground Railroad, do Colson Whitehead, 2666, do Roberto Molanho, e O Mundo Conhecido, de Edward P. Jones. Bom, gente, hoje nós não estamos com a presença do Elinho Guadalupe aqui, que é essencial. Estamos eu e o André Lopes e vamos tocar o programa assim mesmo, tá? É uma ausência por forças maiores. E aí, vou fazer uma pergunta ao doutor André, e essa pergunta é a seguinte: André, para que servem esses raios dessas listas? Poxa, essa pergunta é muito difícil, né, Júlio? Mas as listas, elas de uma forma ou de outra, dentro da literatura e das artes, sempre existiram. Aqueles autores que, de uma certa maneira, eles traduzem ou sintetizam o que aquela sociedade daquela época entende como literatura, aquele músico que sintetiza o que a sociedade da época entende como música, e por aí vai em todas as linguagens. Eu, como sou um estudioso do Barroco, eu acho que o primeiro cara a fazer uma lista foi o Aristóteles. Eu estou falando do Aristóteles do Barroco porque a poética e a retórica clássica influenciaram diretamente essa escola literária. Então, o Aristóteles foi o primeiro cara a criar uma lista. E ele criou uma lista bem interessante, porque ele criou uma lista por gênero. Então, você tinha lá a epopeia, o grande nome era o Homero. A gente sabe que o Homero hoje é controverso, na verdade são narrativas que se fazia lá pelo povo grego mesmo e tal, mas o Homero era o grande nome da epopeia, né? Então era o Homero a grande referência para quem queria escrever uma epopeia. Ele sintetizava esse gênero. E também tinham o outro gênero, que é a tragédia, né? Então aí você tinha lá o Eurípides e o Sófocles como grandes nomes. Ele criou essa lista. A comédia, o livro da comédia, sumiu, então ficamos sem a lista da comédia. Mas aí, como você disse, sempre tem, ali do outro lado um cara que faz a lista e outro que contesta. Então, o Platão, por exemplo, ele não era muito chegado a poetas. Ele foi lá e expulsou os poetas da lista dele, da república dele, daquela república simbólica. Então, eu acho que as listas, existe uma tradição. As listas vão ser sempre polêmicas, Júlio. Sim. Você não acha isso? Inclusive, eu ia te perguntar isso, né? Porque, tá certo, os interesses do Platão eram mais relativos ao gosto dele, à visão filosófica dele. Os interesses do New York Times, ao fazer essa lista, aí eu não sei se a gente pode definir exatamente por uma questão de gosto. O New York Times tem um interesse em fazer essa lista, como hoje em dia qualquer instituição tem interesse em fazer listas. Quais seriam esses interesses, né? Eu acho, Júlio, lista, ela, por ser polêmica, ela gera audiência.
Tanto é que a gente está falando de listas aqui, porque a gente quer que os nossos ouvintes nos ouçam. Então o New York Times, ele sabe que se ele criar uma lista, ele vai ter audiência, ainda mais hoje no mundo da internet. Você cria uma lista, automaticamente você cria uma polêmica e automaticamente você viraliza, porque muitas pessoas vão comentar. Eu acho que tem essa estratégia dentro do mundo jornalístico, ainda mais pensando nos dias de hoje. E, é claro, tem a questão mercadológica, de vendas, né? Hoje, diferente, como você bem observou, diferente do mundo clássico, hoje o livro é, acima de tudo, um produto. E aí a gente também percebe que esse produto, essa lista, só tem um autor latino-americano. Sim, é interessantíssimo, né? Assim, ao ler a lista, a gente percebe claramente que foi dado a prioridade total a autores basicamente europeus e americanos, né? Só para vocês terem uma ideia, não tem um autor brasileiro nessa lista e não tem um autor de nenhum outro país que não esteja dentro desse padrão de desenvolvimento. Você que leu o Harold Bloom, ele colocou brasileiros no cânone dele? Não lembro, acho que não, né? O Harold Bloom, ele não no cânone ocidental, que é uma espécie de grande lista, né, que ele fez, ele não colocou brasileiros. Aí, numa entrevista à Folha, muito tempo depois, ele se lamenta dessa decisão, né? E há uma versão revisada do cânone ocidental que cita o Machado de Assis, mas é só ele. Eu acho que, na verdade, ele não colocou porque ele não leu. Essa questão, né, eurocêntrica, essa questão das metrópoles, existia e existe ainda um preconceito ou uma subvalorização da literatura dos países subdesenvolvidos. Antigamente, hoje não se usa mais isso, mas para se referir à literatura dos países subdesenvolvidos, eles chamavam de literatura periférica. Então já taxava ali um adjetivo pejorativo como uma subliteratura. Então, essas pessoas não se interessam. Agora, atualmente, uma leitora comum diz que ia ler livros do mundo inteiro, leu Machado de Assis, se encantou por ele, parece que é uma leitora, não é uma crítica literária, mas isso viralizou na internet. Nós temos grandes autores, mas eu acho que é aquela maldição nossa do prêmio Nobel. A Argentina já ganhou uns 3, 4 prêmios Nobel, aparece aí você tem grandes autores lá na Argentina também que são reconhecidos, mas a gente não consegue, Júlio. O que acontece? É uma coisa complicada. Primeiro que a questão é a seguinte, né? Tudo bem. Quem é o New York Times para dizer que um livro X é melhor do que um livro Y? Mesmo que ele tenha convidado as pessoas têm seus gostos. Pra gente que fez letras, né? Eu e o André somos professores de letras. Nós sabemos que, na verdade, dizer que um livro é melhor que o outro é uma afirmação muito complicada, né? Muito pretensioso. E provavelmente o interesse do New York Times em publicar esse tipo de lista, né, não é definir os melhores ou piores, mas isso é um tipo de polêmica que interessa muito mais para vender jornal, para ter engajamento, do que para trazer qualquer luz sobre um processo literário. Eu acho que o New York Times ele está pensando, claro, em vender o jornal. As editoras devem, né, pagam um jabazinho ali para um crítico comentar. Então, assim, é um interesse mercadológico e é complicado a gente dizer a literatura daquele autor específico, se ela pode ser melhor ou não do que uma outra literatura hoje, nos tempos de hoje, em que a gente escreve
Pô, nesse momento deve ter, sei lá, mais de 100 mil pessoas escrevendo livros, né? Então, esses livros que não aparecem, esses autores que não aparecem, por que eles não aparecem, né, Júlio? Por quê? Exatamente, eles não aparecem porque eles não fazem parte. Existe um termo hoje em dia na economia, que eles falam na economia e geopolítica, que é o sul global, né? Então, nós estamos no sul global e esses autores estão no sul global. Eles não estão no centro da economia, né, da geopolítica. Esses países centrais, eles meio que determinam. Embora eu ache, André, que isso está mudando aos poucos, né? Você vê no mundo do cinema e das produções de séries de TV, outros países que não os países de sempre, né? Apresentando, você tem drama coreano, você tem produções da Colômbia, produções do Brasil nos streamings. Então você vê que está havendo um questionamento sobre essas barreiras impostas por pessoas e instituições que acreditam assim, numa certa elitização do processo literário. É verdade, Júlio. E na América Latina você tem esse movimento decolonial que faz uma crítica exatamente a essa imposição da metrópole, dos padrões estéticos e esse apagamento das produções artísticas. A gente está falando de literatura, mas eu vou botar isso global, dos países subdesenvolvidos. Esse movimento é fantástico, né? A gente sabe que nós tivemos autores que fizeram esse movimento contrário, de influenciar a metrópole, né? Nós temos Gabriel Garcia Marques com realismo mágico, temos os nossos poetas concretos, Haroldo de Campos, Décio Piantari, que influenciaram movimentos da metrópole, mas isso é muito ponto fora da curva. Isso é um pouco incipiente, né? Porque em termos... o Gabriel Garcia Marques, ele é um ponto totalmente fora da curva, porque ele vendeu milhões de cópias no mundo, né? Mas, assim, a regra geral não é dessa... existe uma questão mercadológica de dificultar o acesso, né? E, além disso, nós estamos vivendo assim, um momento complicado também em termos de acesso aos livros. Porque o Brasil nunca foi muito eficiente na proliferação da leitura como uma prática, né, relevante do ponto de vista cognitivo. E estamos vendo, assim, por exemplo, hoje em dia, André, cancelamento de livros. O que você pode falar dos cancelamentos dos livros? Antes de falar no cancelamento do livro, a Magda Soares, que é uma autora que fala sobre letramento, alfabetização e letramento, da pedagogia, ela fala um caso muito interessante nos anos 60, mais ou menos, do caso do Mobral, no Brasil, que foi na época da ditadura militar, e no mesmo período, em Cuba, eles também fizeram um movimento de alfabetização, só que em Cuba, o que eles fizeram? Eles fizeram um movimento de alfabetização e letramento, ou seja, ensinar a ler e escrever e dar acesso a livros. No Brasil, fizeram um movimento de alfabetização, só de ensino de código. O que aconteceu? Fizeram uma pesquisa depois, essas pessoas do Mobral, elas mal sabiam ler o nome depois de passados os tempos. Em Cuba, as pessoas se letraram, elas liam, elas desenvolveram o senso crítico. Então, assim, o acesso ao livro é importante, mas a gente precisa dar acesso ao livro de verdade. De verdade. Deixar livro mais barato, biblioteca pública, aula de leitura nas escolas, né? Então, assim, dá para a gente conviver com todo esse estímulo da tecnologia, dos streamings, dá para a gente conviver com isso e também ler, eu acho. Eu acho que não é, olha, a tecnologia está atrapalhando, não. Eu acho que falta um pouco de acesso. E a questão que você me perguntou do cancelamento é super interessante, porque aí eu vou citar de novo o Aristóteles, porque o Aristóteles ele comparou ali mesmo na arte poética a literatura, mas
eu vou dizer literatura, porque mais não se usava esse termo na época, com a história. E ele disse assim, a literatura é mais filosófica do que a história, porque a história ela fala de um fato particular, e a literatura fala de um fato universal, ela fala sobre o que é possível. Por isso ela é mais filosófica do que a história. Então, quando a gente entra nessa questão, é assim, a literatura é universal ou não? A literatura pode falar de tudo? E aí a gente entra nessas questões, que tanto a esquerda quanto a direita, a esquerda, hoje ela bate muito na tecla, tem outros livros, mas do Monteiro Lobato, tem toda uma questão das pautas afirmativas, e aí você também tem a extrema-direita que vai impor a sua pauta conservadora aos livros que falam, porventura, de sexualidade, de homoafetividade. André, a extrema-direita outro dia estava perseguindo o livro O Menino Marrom, do Ziraldo. É um clássico dos anos 70, absurdo. Que, na verdade, o livro não fala nada, porque provavelmente esse pessoal nem leu. Eles nem leram o livro. Que é uma coisa recorrente, ou seja, o que tem acontecido no Brasil e no mundo, de uma maneira geral, é o cancelamento de certos livros sem que as pessoas tenham lido. Outra coisa também que eu acho complicada também é essa coisa de você alterar os livros. Então, um caso que eu vou citar é o caso de um livro da Agatha Christie, né, que é o livro O Caso dos 10 Negrinhos. O título mudou, o título foi alterado. No Brasil, o título virou E Não Sobrou Nenhum. Esse título também foi alterado lá fora também. E dentro do livro, né, os termos que a Agatha Christie escreveu originalmente foram alterados também. E isso não acontece só com a Agatha Christie, isso acontece com um monte de obra literária que, evidentemente que ninguém aqui está defendendo preconceito, racismo, qualquer tipo de coisa dessa, né? Não é o nosso perfil, mas existe essa questão. Será que nós temos o direito de alterar a obra original da forma como o autor a concebeu? É isso, Júlio. São questões muito espinhosas que a gente precisa debater com seriedade. A literatura, ela é uma expressão artística, e a literatura, ela tem que, de alguma maneira, fazer com que a gente reflita sobre as coisas que acontecem na nossa vida, mas ela não tem que dizer o que a gente deve fazer. A literatura é mais ou menos isso. É difícil de definir, mas é isso. A gente saiu ali daquela lista superficial do New York Times para entrar nos assuntos super complexos, mas eu acho que foi ótimo. Olha, André, eu fico muito feliz desse episódio do podcast. Para mim, é um episódio marcante porque a gente está falando de literatura, né? A gente está falando de lista literária, sobre literatura, sobre acesso, sobre uma série de coisas, que é um assunto fascinante e provavelmente nós ainda voltaremos várias vezes nesse podcast a tocar nesse assunto. Só para terminar, eu acho que é importante ter lista. Apesar de todas as polêmicas, é importante ter lista. Gente, e por falar em lista, coloquem lá a lista dos livros que vocês mais curtiram lá no comentário. Coloca lá uma lista dos livros que vocês mais curtiram, que marcaram a sua vida. Comentem, tá bom? Valeu, gente! É isso aí. E para terminar, não deixe de curtir, compartilhar esse episódio, comentar com os colegas. E é isso aí, gente. Valeu!